Boa noite a todos. E estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD. E hoje o nosso assunto é trombose. Então, todas as terças a gente escolhe um assunto e a gente fala sobre a parte física desse assunto, sobre a parte emocional, sobre a parte espiritual, sobre a medicina tradicional chinesa e terminamos com a TCD, que é o nosso tema, né? Simplifique com a TCD. Boa noite a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Boa noite. Muitas pessoas perguntaram o seguinte: Linéia, o que é trombose e o que é embolia? Muitas pessoas confundem, então eu trouxe uma definição para vocês. Trombose e embolia são condições relacionadas à formação e movimento de coágulos sanguíneos, mas com diferenças importantes. Trombose é a formação de um coágulo em um vaso sanguíneo, enquanto que a embolia ocorre quando esse coágulo ou outro material se desprende e viaja pela corrente sanguínea, bloqueando outro vaso. Eu achei essa definição muito legal, tá? E eu queria passar para vocês. Trombose, né? Vamos falar sobre trombose, depois nós vamos falar sobre embolia também, tá? Trombose é a formação de um trombo no interior do coração ou de um vaso sanguíneo num indivíduo vivo. Tromboembolia seria o termo usado para descrever quando a trombose, quanto à sua complicação, que seria o embolismo. Quais são os sinais de trombose? A trombose pode se manifestar com sinais e sintomas variáveis, dependendo do local onde o coágulo se forma. Os sintomas mais comuns incluem, prestem atenção, dor, inchaço, vermelhidão, calor na área afetada e as veias mais visíveis. Em alguns casos, a pele pode apresentar coloração azulada ou pálida. É importante estar atento a esses sinais, pois a trombose pode ser assintomática, em alguns casos, e em outros pode levar a complicações graves, como a embolia pulmonar. Sintomas mais comuns da trombose: dor e sensibilidade. A dor no local onde o coágulo se formou pode variar de leve a intensa, além de constante ou intermitente. Inchaço. A área afetada pela trombose costuma ficar inchada. Calor e vermelhidão. Além de ficar quente e apresentar vermelhidão, a pele sofre sobre o local da trombose, pode ficar sensível ao toque. Veias visíveis. As veias afetadas ficam bem visíveis e podem ficar proeminentes. Alteração na cor da pele. Em certos casos pode ficar pálida ou azulada ou avermelhada. Sensação de peso. Em algumas situações, a região afetada pode gerar uma sensação de peso ou pressão. Rigidez muscular. A trombose pode causar rigidez muscular na área afetada. O que causa a trombose? Alguns fatores podem estar envolvidos na formação do coágulo sanguíneo nas veias ou nas artérias. O principal causador da trombose é a falta de movimentação dos membros inferiores por períodos prolongados.
A situação pode ocorrer em pessoas que estão internadas ou se recuperando de cirurgias ou viagens muito longas. Como prevenir? As principais recomendações para evitar a trombose são evitar muito tempo sentado, caprichar na hidratação, realizar atividades físicas pelo menos 2 vezes na semana, ter uma alimentação balanceada, rica em legumes e vegetais, evitar fumar ou ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Bom, embolia. Uma doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo. Na maioria das vezes, a embolia pulmonar é causada por coágulos de sangue originários das pernas ou, em casos raros, de outras partes do corpo, trombose venosa profunda. Os sintomas incluem falta de ar, dor no peito e tosse. Um tratamento imediato para romper o coágulo reduz significativamente o risco de morte. Isso pode ser feito com anticoagulantes e medicamentos ou procedimentos. Meias de compressão, atividade física podem ajudar a prevenir a formação de coágulos. Sintomas requerem um diagnóstico médico. Os sintomas incluem falta de ar, dor no peito e muita tosse, e a pessoa não consegue respirar. As pessoas podem ter dores circunstanciais no peito e ao respirar, no coração palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, no sistema respiratório falta de ar ou respiração rápida, e também é comum baixos níveis de oxigênio no corpo ou tosse seca. O tratamento é feito com o uso de anticoagulantes. Um tratamento imediato para romper o coágulo reduz significativamente o risco de morte. O que provoca a trombose no pulmão? As pernas imobilizadas por muito tempo, como no caso de viagens longas, principalmente aéreas, cirurgias demoradas, porque pode formar um trombo, traumas, internações hospitalares por muito período, por um tempo muito longo, são condições que podem provocar tromboembolismo pulmonar, segundo a nossa pneumologista Simone Lamas. A trombose nas pernas, também conhecida como trombose venosa profunda, é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias profundas da perna. Este coágulo pode bloquear o fluxo sanguíneo e causar dor, inchaço e vermelhidão na região afetada. Em casos graves, o coágulo pode se desprender, viajar pela corrente sanguínea, causando complicações como a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Sintomas: dor nas pernas, geralmente na panturrilha ou na coxa, que pode ser latejante. Inchaço em uma das pernas, raramente nas duas. Pele avermelhada ou escurecida ao redor da área dolorida. Veias inchadas que ficam duras ou doloridas ao toque. Pele quente na área afetada. Causas: lesões das veias, distúrbios que afetam a coagulação do sangue, mobilidade prolongada após cirurgias ou longas viagens, gravidez, período pós-parto e obesidade. E pode ser também uma predisposição genética e o uso de certos medicamentos. A importância do diagnóstico e do tratamento. É crucial procurar atendimento médico imediatamente se você suspeitar de trombose nas pernas, pois o tratamento precoce pode prevenir complicações graves. O tratamento geralmente envolve o uso de anticoagulantes para prevenir o crescimento do coágulo e o risco da embolia pulmonar.
Prevenção: manter-se ativo, evitar longos períodos de inatividade, evitar fumar e manter um peso saudável, prevenir complicações graves, manter-se ativo, evitar fumar, e se você tiver em risco de trombose, discuta com o seu médico sobre medidas preventivas como o uso de meias de compressão ou medicamentos anticoagulantes. Vamos lá ao fator emocional. Falamos tudo do físico. Boa noite a todos que estão entrando. Falamos todos do físico e agora vamos ao fator emocional. Sim, o estresse pode ser um fator emocional que contribui para o desenvolvimento da trombose. Embora não seja a causa direta da formação do coágulo, o estresse pode afetar o organismo de diversas maneiras, incluindo alterações do sistema cardiovascular e na coagulação sanguínea, aumentando o risco de trombose. Como o estresse afeta a trombose? Liberação de hormônios. O estresse desencadeia a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que podem aumentar a pressão arterial e em um longo prazo danificar as paredes dos vasos sanguíneos, facilitando o acúmulo de placas de gordura e o desenvolvimento da trombose. Inflamação. O estresse crônico pode promover inflamação no corpo, um fator de risco para doenças cardiovasculares, incluindo a trombose. Comportamentos não saudáveis. Pessoas sob estresse podem adotar comportamentos prejudiciais como alimentação inadequada, consumo excessivo de álcool, tabagismo, que também aumentam o risco da trombose. O impacto psicológico, tudo no emocional. A trombose, especialmente a trombose venosa profunda da perna, pode ter um impacto significativo na vida do paciente, gerando ansiedade, medo, pânico e estresse pós-traumático, o que, por sua vez, pode aumentar os níveis de estresse e afetar a recuperação. Em resumo, o estresse pode ser um fator de risco para a trombose por diversos mecanismos que nós acabamos de falar, incluindo alterações na pressão arterial e inflamação. E agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritual. Fatores espirituais da trombose. Embora não haja evidências científicas que comprovem uma ligação direta entre fatores espirituais e trombose, algumas pessoas podem interpretar a doença à luz de suas crenças e experiências pessoais. Essa interpretação pode variar amplamente e não é reconhecida pela comunidade médica. Claro. Certo, Ângela? Perspectivas pessoais. Visão holística. Algumas pessoas podem acreditar que a saúde física e espiritual estão interligadas e que a doença pode ser um reflexo de desequilíbrio e outros níveis de vida, incluindo o espiritual. Interpretação simbólica. Em algumas tradições espirituais, a formação de um coágulo pode ser vista como um símbolo de bloqueio ou resistência a algo na vida da pessoa. A trombose pode ser interpretada como um sinal para liberar essas resistências e buscar um fluxo mais harmonioso. Busca por significado. Para alguns, a experiência de lidar com uma doença grave, como a trombose, pode levar a uma busca por significado e propósito mais profundos, envolvendo também a dimensão espiritual. Recomendação:
é fundamental ressaltar que a trombose é uma condição médica séria que requer tratamento adequado. Vamos lá agora na nossa medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa, refere-se a êxtase de sangue, uma condição onde o fluxo sanguíneo é interrompido ou dificultado, levando a dor localizada, inchaço e outros sintomas. A MTC busca tratar essa condição através da promoção da circulação sanguínea e da remoção de bloqueios dos canais de energia. O que é a trombose na visão da medicina tradicional chinesa? Êxtase de sangue, o sangue não flui livremente pelos vasos, pode ser causada por diversos fatores como excesso de umidade, frio, calor patogênico, lesões, falta de exercícios e outras manifestações. A êxtase de sangue pode causar dor localizada, inchaço, alterações na cor da pele, escurecimento, hemorragias por coágulos escuros e língua púrpura, entre outros sintomas. Tratamento na medicina tradicional chinesa. Promoção da circulação. Utiliza diversas técnicas para mover a circulação sanguínea, como acupuntura, fitoterapia, massagens e outra. Remoção dos bloqueios é remover os bloqueios nos canais de energia, restaurar o fluxo sanguíneo normal. O que nós fazemos aqui? A nossa harmonização. Aí entra a TCD. Tratamento da causa. A MTC busca tratar a causa do êxtase do sangue, seja ela intensa ou externa, para prevenir futuras recorrências. Importância. A medicina tradicional chinesa pode ser usada como terapia complementar ao tratamento convencional da trombose, mas nunca substituir a avaliação e o tratamento médico adequado. Segundo especialistas, em caso de trombose é fundamental procurar um médico para sua avaliação e diagnóstico preciso. Gente, isso é muito importante, principalmente na TCD. Eu até resolvi de dar esse assunto porque uma das minhas primas teve essa sensação de falta de ar, chegou no hospital e estava com uma trombose e teve que ser entubada, né? Então, gente, é muito importante o diagnóstico médico, muito importante. Você precisa que o teu paciente vá ao médico, veja qual é o tratamento que ele vai dar e depois a gente entra com o nosso tratamento. Por exemplo, uma trombose pulmonar, uma embolia pulmonar, TCD do tórax, do pulmão, levando no VG, TCD dos dois pés juntos, levando no VG para aumentar a imunidade. Podemos fazer aurículo para aumentar a imunidade do nosso paciente. Se for uma trombose nas pernas, aí você pode entrar com Xemen, a TCD, aurículo da TCD, Xemen rins simpáticos, meridianos da perna e também a correntinha desde quadril até perna, tá? Fazer o nosso decágono. E, gente, o que eu, professora Linéia, falo muito para os meus alunos. Por favor, cuidado quando o paciente está internado. Nós não podemos fazer muitas coisas, principalmente porque você não pode fazer acupuntura no hospital. E mesmo nós que temos os nossos tratamentos à distância, a gente não pode fazer aurículo.
dar muito estímulo para esse paciente, porque ele está em nível hospitalar. Ai, professora, mas vai dar muito estímulo? Vai, porque os nossos cristais são maravilhosos, mas eles dão muito estímulo para o paciente que está hospitalizado. Então, num paciente hospitalizado, a gente tem a nossa técnica para fazer, que os nossos alunos sabem de tudo isso. Não se faz aurículo em paciente hospitalizado, mesmo à distância, tá? Aí depois que ele sai, aí sim, você pode fazer aurículo, dar continuação, ATCD, o nosso decágono, né? Então, você precisa tomar muito cuidado, gente. Por favor, é aquilo que a gente fala. Atenção, nós trabalhamos junto com o médico. A gente não pode pegar uma pessoa e trabalhar só na acupuntura, só na medicina tradicional chinesa. Foi o que aconteceu, um depoimento de uma aluna nossa no Telegram, que na sexta-feira ela pediu orientação porque ela precisava fazer um tratamento numa gestante que estava vomitando muito, estava com muito enjoo e não conseguia comer. E ela foi atender a gestante em casa. Quando ela chegou, a gestante estava acamada, com 3 semanas, se não me engano, acamada, e ela resolveu não fazer nada. Você precisa ir para o hospital agora. Levaram ela para o hospital e ela ficou internada porque ela estava totalmente desidratada. Agora imagina se esse profissional de medicina tradicional chinesa vai colocar agulha, vai colocar cristal numa paciente assim, você pode piorar o quadro, né? Nós damos o apoio, como a Ângela está dizendo aqui, o apoio complementar, mas nós nunca substituímos o médico, nunca. Num caso grave desses. A gente tem muitos vídeos aqui no YouTube falando de doenças autoimunes, nós damos uma qualidade de vida, mas no caso de uma trombose, de uma embolia pulmonar, gente, é hospital. Que nem o caso também da outra paciente com diarreia, chegou no hospital totalmente desidratada. E a gente já falou aqui, numa aula passada, nunca se coloque agulha numa paciente debilitada. Nunca. Sempre moxa. Tá? E o melhor de tudo, numa paciente debilitada, é nós encaminharmos para o médico, encaminharmos para uma unidade de saúde e fazermos alguma coisa à distância, mas que não vá atrapalhar a parte médica, né? A Ângela até colocou uma coisa aqui, porque eu perguntei para ela do espiritual, né? Ela colocou aqui, principalmente as formas de pensamento. Sim, Ângela, as formas de pensamento também são terríveis na parte espiritual, né? A Ângela, ela nos dá, é uma aluna nossa, e ela nos dá um suporte maravilhoso na área espiritual, né? Ela faz constelação familiar maravilhosa. Quem precisar, só entrar em contato com a Ângela e se não conseguir, pode falar comigo que eu encaminho o telefone dela. A Ellen, que está aqui também, faz o nosso tratamento dos cristais, a Rocio também, né? Então, estamos aqui para nos dar as mãos e trabalhar juntos numa terapia complementar, gente. Tomem muito cuidado. E tá dando muita trombose. E vocês sabem disso, tá? Muita trombose, muito AVC, muito câncer rampante, muito infarto, tá? Então, tomem cuidado, por favor, façam uma bela anamnese no paciente de vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta de tudo isso que eu li para vocês? Foi uma pesquisa exaustiva sobre trombose, né?
e fiz quase um caderno aqui para falar com vocês, para não ficarem com dúvidas, né? Porque nas terças-feiras a gente faz físico, emocional e espiritual, MTC e TCD. São 5 tópicos, tá? A Ellen tá aqui também, se vocês precisarem dela. E não achem que são só pessoas que estão precisando da Ellen, da Ângela, da Rocio. Eu também preciso. E eles sabem muito disso, né? Nossos alunos que estão começando, que não têm uma eficácia muito grande para se tratar, a gente chama os nossos alunos para tratar, né? Os nossos 3 para tratarem os nossos alunos. Ângela, tomar muito cuidado com o emocional. Mente sã, corpo são. É isso aí. E afastem, né? Vocês sabem que a nossa mente é terrível. Você vê uma bolinha aqui assim, você diz assim, será que tô com câncer? Cara, afasta. Não, é um lipoma, entendeu? E eu sou assim também. Minha filha, por exemplo, essa semana não, ela já não vem passando muito bem. Ela tá fazendo academia, tá super regrada na academia, tá super na comida, super assim, e uma dor abdominal intensa, né? E daí passa, daí volta, daí um inchaço, gases. Gente, vocês não imaginam, eu fiz tudo. Falei, chega, agora você vai pro médico, né? E hoje ela foi pro médico, né? E aí, uma das coisas que a gente faz, né, é falar o nosso mantra, e eu peço muito a orientação divina para que Deus ilumine o médico. E eu disse assim, ela vai vir aqui, quando ela chegar aqui, ela vai vir assim com batalhão de exame, tomografia e ultrassom. Nada. Ele passou um exame de sangue para ela, que ele quer ver como que ela tá. E ele acha que é uma descompensação hormonal nela, né? Pode ser gases, mas uma coisa que ele falou que eu falei, caramba, não tinha pensado nisso. Ela tá comendo muita aveia, e o que acontece? Ele falou, forma gases, você não pode comer isso. Uma outra coisa que forma gases e que deixa a tua barriga inchada é banana. Ela olhou pro médico e disse pra mim, mãe, eu falei pra ele, eu vou viver do quê? De sol e de água? Então, a mente da gente é muita fibra, isso mesmo, não pode muita fibra. E eu tenho um caso de fibra muito. Precisamos praticar tela mental todos os dias, mesmo assim é complicado. Sim, isso mesmo. Então, eu tinha me intestino muito preso e fui no médico. E o médico me deu muita fibra, muita fibra. E a Linéia não é de tomar muita água. E ele disse, tome bastante água, mas a Linéia não. Gente, o efeito foi ao contrário. No lugar de eu melhorar do meu intestino, mas isso faz muito tempo, eu não era nem casada ainda. Nem tinha começado a fazer acupuntura. A fibra foi lá, endureceu no intestino, e quem disse que o intestino funcionava? E eu tinha esquecido desse detalhe de avisar a Carmela. Embora ela tome muita água, mas assim mesmo dá problema. São alimentos de natureza fria, podem causar isso mesmo. É isso, Rocio. Os extremos são problemas sérios. É isso aí. Nós temos que
sempre estar na coluna do meio, né? Mas é isso aí, pessoal. Uma aluna chegou a perguntar para mim porque eu fico tomando meu chazinho, né? À noite. No verão eu tomo água. E daí a minha aluna falou assim, minha aluna de São Paulo falou assim, escreveu para mim depois da live. Ai, que vontade de tomar aquela xícara. Não sei o que você estava tomando naquela xícara. Eu falei, chá de camomila. Ela, ai, acho que eu vou fazer um chazinho. E hoje é chá de hortelã. Então, eu faço meus chazinhos, né, que eu fico tomando à tarde, e daí deixo um pouquinho, porque tá muito frio, para você ficar tomando água. E eu gosto muito de chazinho, tá bom? Isso, Ellen. Tudo que é em excesso faz muito mal. Muito mal. Inclusive, muita acupuntura, muito chá. Tem a história de um chá, por exemplo, de uma amiga minha dentista, que ela chegou para mim e falou assim, Linéia, você não imagina, eu estou com um problema no fígado. Eu falei, o que você tem? Ela falou assim, Linéia, eu tô quase indo por uma cirrose. Eu falei, nossa. Daí eu comecei a perguntar o que ela estava fazendo. Ela comentou comigo que todos os dias ela tomava 3 litros de chá verde por dia. 3 litros de chá verde por dia. O que aconteceu? Estourou o fígado dela. Pedi para ela parar na hora. Daí tomou os remédios. Acabou o problema do fígado dela. Agora, imagina 3 litros de chá verde todos os dias. Vai pro fígado direto, né? É isso aí. A água é neutra. Isso. Isso, sem exageros, né, Ângela? É isso aí. Então, a gente tem que... Por isso que nossos alunos sabem. 4 semanas de tratamento e 1 de descanso. A mesma coisa no meu consultório. De 3 a 4 semanas e descansa. Eu tinha uma paciente aqui, inclusive minha vizinha, que ela fez acho que eu já falei isso numa live, ela fez uma cirurgia no olho e teve parestesia. E o olho ficou fechadinho. E ela começou a fazer acupuntura com outro profissional, meu vizinho, por incrível que pareça, todos os dias. Todos os dias durante 30 dias. E não obteve resposta nenhuma. E dela lembrou que a Linéia fazia. Ela veio conversar comigo. E eu falei, a primeira coisa que a senhora vai fazer, nós vamos descansar 15 dias da acupuntura e depois a senhora começa a fazer. Quando ela veio, ela já estava com 50% do olho mais aberto. E eu fiz 1 vez por semana. 2 sessões, voltou ao normal. A água regula o pH do sangue. É ótimo. Sim, é isso aí. E eu preciso tomar mais água. Aprender a tomar água. E é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje. Ai, que bom. Que bom, Ângela. Entendi, sim. Então, tá bom, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Vocês estão vendo que vários dias da semana não tenho telas no YouTube, mas no Instagram todos os dias. Porque nós não podemos falar de assunto médico, tá? Nosso curso está aberto. O link está na plataforma, o link está aqui na minha bio. Quem quiser fazer o curso da TCD, 1 ano de acesso no Telegram, tá?
E é isso aí. Precisa dar um tempo para o corpo. Isso sim, Rocio. Descanso nos tratamentos. Maria Bruneta, gratidão pelos seus ensinamentos, são maravilhosos. Imagina, gratidão você, obrigada de você estar aqui. Obrigada. E até sexta, até quinta, desculpa, se Deus quiser, no nosso Café com a TCD. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe.